Vamos para mais uma transmissão do Incapé. Deixa eu tentar ajustar esse telefone, gente, que eu tô achando que ele tá meio caindo. Ficou solto, daqui a pouco ele cai realmente. Pronto, agora sim. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Nosso presidente, Antônio, Ricardo Eugênio, Vanessa da SEAG. Mais uma transmissão aqui no Instagram do Incapé. Enquanto vocês vão chegando, eu vou dar... A gente sempre bate um papinho, né? Antes de chamar o nosso convidado. Então, vamos começando nosso bate-papo. Oi, Cássio, boa tarde. Tiago, Francine, obrigada a todos que estão participando. Bom, hoje é quarta-feira, dia 27 de maio de 2020, dia da Mata Atlântica. Olha que bacana. A gente parabeniza aos agricultores que ajudam a preservar esse bioma tão importante. Parabéns especial à nossa colega Fabiana Ruas, que é bióloga do Incapé, coordena o bioma Mata Atlântica num projeto lindo, maravilhoso. Se tudo der certo, a nossa próxima transmissão ao vivo, quarta-feira que vem, aqui pelo Instagram do Incapé, vai ser sobre esse assunto, sobre o bioma Mata Atlântica, o projeto Biomas, enfim. Se tudo der certo, estaremos na próxima quarta-feira. O Dr. Aires está me dizendo que está travando. Vamos ver se de repente o sinal da internet, né, Dr. Aires, se melhora daqui a pouquinho. Enquanto tá no nosso bate-papo aqui, eu passando os recadinhos, tá tranquilo. O problema é na hora que o nosso convidado entrar na conversa, aí eu não quero que trave mesmo não, que ele tem informações bacanas para passar. Bom, o tema hoje, então, aqui no Instagram do Incapé, nessa transmissão, é alimentação, tendências de consumo em tempos de pandemia. Quem vai dar todos os detalhes sobre esse assunto é Enio Bergoli, que é engenheiro agrônomo na área de socioeconomia do Incapé, já foi presidente do Instituto, já foi secretário estadual de Agricultura, enfim, tem uma bagagem imensa e vai contribuir bastante nessa discussão. Eu ainda não me apresentei, para quem não me conhece, meu nome é Juliana Esteves, eu sou jornalista, trabalho na coordenação de comunicação e marketing do Incapé, junto com a Rosana e com o Tiago, a gente cuida, né, do site. Esse homem que contribuiu tanto para o desenvolvimento da cafeicultura no Espírito Santo. Os nossos sentimentos, principalmente aos familiares. Outra informação, dessa vez mais amena, literalmente mais amena. A madrugada de hoje foi a mais fria em algumas cidades capixabas. Vitória registrou 15 graus, Cachoeiro de Itapemirim registrou 11,9 graus, e Domingos Martins, no distrito de Aracê, 5,9 graus. Empate técnico com a madrugada do dia 10 de maio. Esse levantamento foi feito pela Coordenação de Meteorologia do Incapé. E se você quiser detalhes sobre a previsão do tempo, você já sabe onde encontrar, é só ir lá no site do Incapé, que tem todas as informações atualizadas sobre as condições do tempo aqui no Espírito Santo. Bom, vamos relembrar então as regrinhas dessa nossa transmissão ao vivo aqui pelo Instagram do Incapé. A gente vai ocultar esses comentários que ficam na frente do rosto do nosso convidado. Quem está entrando nessa transmissão pela primeira vez talvez não conheça essas regrinhas, então vale sempre relembrar. A gente não vai permitir, não, é muito pesado, né? Não vai deixar esses comentários aí na frente do rosto do nosso entrevistado. Quem quiser fazer pergunta, quem quiser participar, a gente pede para mandar a pergunta nessas duas cartinhas que tem aqui com ponto de interrogação. Acho que meu dedo está batendo certinho em cima dela. Essas duas cartinhas aí, do lado do campo de comentários, esse é o canal para enviar pergunta, tá? Porque senão fica desagradável, né? A pessoa falando, conversando com a gente e esse monte de letrinha passando na frente do rosto da pessoa.
Então, outra situação que pode acontecer, que infelizmente tem acontecido, é que a internet pode cair. O que acontece? Esse horário e essa rede, né, essa ferramenta que a gente está usando, que é o Instagram, está ficando congestionada. A internet fica congestionada, o Instagram fica congestionado. Então, o nosso combinado é o seguinte: se a transmissão cair, a gente vai tentar retomar. Se, na pior das hipóteses, no último caso, a gente não conseguir retomar essa transmissão, aí aqui no Instagram do Incaper mesmo, você vai ver um aviso comunicando uma nova data para a gente tratar esse tema. Mas a gente torce para que isso não aconteça, vai dar tudo certo. Enio já está a postos, então vamos anunciar agora oficialmente para falar sobre alimentação, tendências de consumo em tempos de pandemia. Eu vou convidar agora Enio Bergoli, que é engenheiro agrônomo do Incaper, já foi presidente do Estadual de Agricultura e está disposto a contribuir com várias informações interessantes sobre esse tema com a gente. Enio, vamos ver se ele recebe o nosso convite, se a internet facilita. Olha, Enio, boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde, Juliana. Prazer participar dessa live com você e com tantos internautas. Vamos desativar, como a gente combinou, os comentários, para sair essas letrinhas da frente do teu rosto. E deixa eu começar te perguntando o seguinte, Enio, tem algum estudo, algum dado de como que as pessoas estão se comportando no que se refere ao consumo de alimentos nesse período de pandemia? Olha, Juliana, primeiro, agradecer a oportunidade de tratar de um tema tão complexo, com tantas interfaces, aí desde o setor de produção, passando pelos elos intermediários até chegar no consumidor. Houve, sim, alguns momentos de decisões de compras nesse período de pandemia. Num primeiro momento, logo no início da pandemia, houve uma corrida, a verdade foi essa, em busca de alimentos. Ou seja, a população, no início da pandemia, imaginava que pudesse faltar comida. A verdade era essa. Aí houve uma correria, inclusive aumentou muito o consumo dos alimentos nos primeiros 30 dias da pandemia. Hoje, o consumo já volta em termos normais, mas o que fica, digamos assim, são esses novos canais de comercialização que se abriram ao longo desse tempo. Ou seja, por conta da própria pandemia, as pessoas preferiram utilizar novos meios de fazer aquisição de alimentos. E um meio que tem sido bastante utilizado ultimamente é o meio de compras online. E aí nós temos pesquisa nesse sentido que foram publicadas, foi uma pesquisa publicada recentemente, na semana passada, pela Sociedade Brasileira de Consumo e Varejo, que trata dessas questões do consumo durante a pandemia. Portanto, só tem uma semana, ela pegou justamente durante a pandemia. E a população também, depois eu posso falar um pouquinho sobre essa pesquisa, mas a população também percebeu que o Brasil é um gigante, isso é muito importante para o rural, e agora é bom que tenha esse conhecimento do urbano, onde estão aí 85% dos brasileiros ou mais, que o rural, que o setor agrícola, que a agricultura, a pecuária, o agronegócio é um setor pujante, e é um setor muito reconhecido já internacionalmente. O Brasil é um grande ofertador de alimentos. Para você ter uma ideia de tudo que nós produzimos aqui, 75% fica no mercado interno. Mas pelo Brasil ser muito competente, nós temos 25% da nossa produção, a produção brasileira de alimentos, que vai para o mercado externo, que chega em vários países. Portanto, nós temos excedentes de produção. E a agricultura deu a sua resposta nesse período. Ou seja, todo mundo percebeu que não faltou e nem vai faltar alimento. Inclusive, agora, durante a pandemia, foi anunciado mais uma safra recorde do Brasil, de mais de 250 milhões de toneladas de grãos. Então, essa percepção já passou desse primeiro momento. Bom, o segundo momento é que as compras voltaram num volume, compra de alimento, num volume normal. Só que houve um canal de comercialização que despontou nessa pandemia. E essa pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo apontou isso, uma pesquisa de abrangência nacional, em todos os nossos territórios e em todos os nossos estados, e apontou o seguinte, que houve um aumento das compras online do setor de alimentos e bebidas,
de 79% durante a pandemia. Ou seja, começou a se consolidar um novo canal de comercialização. As compras online, até então, né, eram muito restritas, né, a gente estava num patamar mais elevado em termos de percentual de comercialização para setores como moda, eletrônicos, enfim, alimentos processados, né, e agora começou a surgir também um canal para alimentos mais ao natural. Então, ou seja, houve essa ampliação de compras online no setor de alimentos e bebidas. É verdade que aí nesses alimentos estão basicamente os alimentos mais processados, né, que aumentou esse volume de 79% no Brasil. Mas tem outros dados que são interessantes nessa pesquisa. E aí que dá para a gente refletir e traçar cenários e novas oportunidades para o agro e para os consumidores no período ainda que vai durar a pandemia e no pós-pandemia. Ou seja, o grau de satisfação dos consumidores, né, que adquiriram seus alimentos e bebidas neste período, né, é um grau muito alto. 80% estão satisfeitos com esse ritmo de compra. E detalhe ainda mais importante, 70% dessas pessoas afirmam que vão continuar comprando via online porque gostaram do processo. Então, é um canal sem volta, ou seja, as compras online vieram para ficar. E aí nós temos todos esses rebatimentos, ou seja, em que isso impacta no agro, né? Nós temos, assim, estamos vinculados ao Incapé, essa live, né, e a Incapé está fazendo lives toda semana, tem profissionais de diversas áreas, né, e a gente sempre procura buscar, desses sinais do mercado, qual é o nosso comportamento institucional, né, para fazer com que a nossa categoria prioritária de produtores assistidos no Incapé, que são os agricultores familiares, né, como que eles devem se ajustar a esse novo momento. E é sobre isso que a gente vai discorrer um pouco, né. Então, tem uma verdade absoluta que houve uma ampliação muito grande nas compras online. Isso é verdade. Agora, tem outra, né, por trás disso, é que essa grande procura ainda é mais inerente, ou mais de 90%, aos produtos mais ao natural e os processados. Então, eu acho que é importante a gente caracterizar isso um pouco, ou seja, os agricultores de base familiar são agricultores que produzem normalmente esses alimentos de consumo mais ao natural. E aí nós podemos citar as hortaliças como um todo, verduras, legumes, frutas, né, folhosas, raízes, leite, carnes também, ovos, né, que são alimentos quase que não processados e basicamente naturais, né? Então, esta é uma oportunidade que surgiu. Nós temos aí, recentemente, exemplos, né, de feiras online que começaram a surgir, né? Tem essa parceria do Sebrae com o Incapé, feira que a gente pode, né, comentar como um caso de sucesso que vai se consolidando, né? E os consumidores, é isso que é importante. Durante a pandemia, né, até por ficarem muita gente em home office, muitas pessoas em casa, então os acessos à informação, à internet foram maiores. E com isso, e tem pesquisas nesse sentido, as pessoas passaram a compreender um pouco melhor, né, esta relação entre alimentos processados e ultraprocessados e os alimentos mais in natura ou ao natural. Ou seja, o próprio consumidor, ele já percebe claramente, né, que os alimentos, principalmente os processados e ultraprocessados, são alimentos que contêm, né, aditivos, gorduras, conservantes, e que não fazem tão bem, digamos assim, para o sistema imunológico. Ou seja, né, ao contrário dos alimentos naturais, né, esses alimentos naturais, eles são alimentos ricos em vitaminas, né, em fibras, proteínas, e eles fazem melhor para o sistema imunológico. E durante um período de pandemia, as pessoas precisam estar, né, com a sua saúde em dia, um bom sistema imunológico, para que não contraiam o coronavírus. Ou seja, por isso que se ampliou também, né, essa aquisição, esse consumo desses alimentos mais natural, que abre uma oportunidade, né, espetacular
durante e certamente vai continuar pós-pandemia, né, para esses produtos mais ao natural. Só lembrando um fato interessante, né, que os consumidores, que as pessoas já têm essa percepção. Né? Nós temos muitas doenças que podem vir associadas à alimentação. Né? Podemos até lembrar o início dessa pandemia, né? Isso foi da alimentação de um animal silvestre. Então, as pessoas têm condição, que às vezes não vem no produto, não é a doença da agricultura, mas pelo manuseio do produto, pode estar transferindo alguma doença tanto às plantas quanto aos animais domésticos, né, que nós nos alimentamos normalmente, como animais silvestres. Então, esse foi um hábito alimentar meio diferente, né, lá na China, que causou essa pandemia. Então, as pessoas também têm isso na cabeça. Então, o fato é que nós vamos ter seguramente um novo momento, um momento importante que eu considero de oportunidade para a agricultura via esse sistema de compra. Porque com o sistema de compra online, você encurta, né, os canais de distribuição, você aproxima as pontas de quem produz e de quem consome. Né? Quando a gente fala em agronegócio, e é importante situar, as pessoas às vezes confundem conceitos, né, de agricultura familiar, agronegócio. O agronegócio, né, é um termo acadêmico que surgiu na década de 1960, lá nos Estados Unidos, nas universidades americanas, né, que resolveram dar uma importância maior à agricultura, que não seja somente o valor da produção lá. Historicamente, né, na economia, né, o PIB, né, a economia como toda é separada em 3 setores, né? A agricultura, comércio e serviços e a indústria. Só que grande parte da comercialização daquele valor, né, da comercialização do comércio e serviços, e grande parte das indústrias tem na agricultura a base das matérias-primas. Então, o agronegócio nada mais é do que considerar o setor em todos os seus elos. Né? Antes da produção, para se produzir, tem que ter insumos, assistência técnica, máquinas, equipamentos. Então, há uma indústria por trás disso, né? E serviços por trás disso. Depois tem o setor de produção, onde o produtor, o agricultor, produz os alimentos. Depois, esses alimentos podem sair para a indústria, onde são processados. O que é uma agroindústria? Né? É quando mais da metade das matérias-primas, dos produtos industrializados, vêm da agricultura. Nós temos, né, a agroindústria muito potente. E depois passa por distribuição e logística. Ou seja, não existe assim um café torrado, moído, embalado, disponível na gôndola do supermercado, sem passar por esses processos. Então, isso é o agronegócio. E quem faz agricultura? Nós temos vários públicos, né? Empresários rurais, grandes produtores, médios produtores e os agricultores familiares, né? Que são instituídos por lei e tal. E esse é o nosso público, que é um público que depende mais, né, da assistência técnica e da pesquisa pública, porque esse grande complexo, às vezes, não chega nele com assistência técnica, com pesquisas adequadas a ele, porque o volume é pequeno na imagem, né, dessas indústrias. Então, aí reforça o nosso papel. Interessantíssimo. É importante demais, realmente, apresentar esses conceitos, porque realmente muita gente confunde. Agora, nessa explanação que você fez, eu até tomei nota de alguns itens aqui, você me abriu possibilidade para diversas perguntas. Já tem perguntas, quem está Fique à vontade. A gente aqui. Deixa eu só tomar, antes de apresentar a pergunta da turma, deixa eu fazer a pergunta que estava me incomodando um pouquinho, porque você falou uma coisa que eu percebi, eu acho que muitas famílias perceberam também. No começo da pandemia, a gente estava estudando alimento industrializado. Então, a gente optava por aquele alimento que durava mais tempo na despensa. Agora, então, as pessoas estão consumindo mais o produto in natura, realmente, a hortaliça, enfim. Houve uma pequena mudança, um ajustezinho, né, do alimento que está sendo consumido nesse momento. Sim, isso é muito favorável. É favorável para uma categoria, né, que nós já falamos, para a categoria de agricultura familiar, que predominantemente produz esse tipo de alimentos, abre-se um canal de comercialização novo, e é o que eu falei, encurta a cadeia. Por exemplo, né, se um agricultor, quando ele sai, comercializa na Ceasa, da Ceasa vai para o supermercado, às vezes tem gente, enfim, são muitos elos. Então, quando você encurta essa cadeia produtiva,
crie um mecanismo de aproximar agricultores, né, de consumidores, ao que nós chamamos de um jogo de ganha-ganha. Vão ganhar os agricultores, porque vão ter uma margem melhor de remuneração para o seu produto, porque vão reduzir um pouco a intermediação dos elos da cadeia, e ganham os consumidores, né? Ganham de duas formas, né? Por perceberem ou estarem percebendo num maior grau, principalmente durante a pandemia, e vai continuar depois, de que esses alimentos são alimentos mais saudáveis, né, para eles. Ou seja, então ganham todos. Agora, tem desafios, né, que a gente precisa dar volume, dar consistência para que realmente isso vire um mercado significativo, né, de compras online de produtos ao natural diretamente da agricultura. Esses são os desafios. Eu tenho muitos colegas da extensão, da pesquisa, nos acompanhando certamente, né? E o que a gente tem falado é o seguinte, ou seja, um agricultor, né, digamos um horticultor de Santa Maria de Jetibá, ele não tem condições de, individualmente, né, fornecer uma cesta completa desses alimentos naturais, né, diversificada para atender uma família. As necessidades das famílias são diferenciadas, né? Existem gostos, preferências. Eu não gosto de quiabo, eu não gosto de jiló, eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto disso, gosto daquilo. Então, nós vamos ter que passar por um papel de orientação muito forte, lá na base, junto aos agricultores, para organizar esse sistema de produção, para que os produtores estejam associados. E aí vem o papel do cooperativismo, quero aqui ressaltar, né, a OCB, que tem um papel fundamental na liderança das cooperativas. Nós temos, assim, o Espírito Santo tem um exemplo muito exitoso, né, de participação nos programas de aquisição de alimentos, no PAA, e também no PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E aí, quer dizer, como já tem esse início de organização, e não é início, você já tem muitos anos, né, mais de 10, 12 anos de ritmo intenso, quer dizer, essas organizações vão ter que se potencializar ainda mais, né, para fazer também, né, e outras vão surgir, essa agregação de produtores, fazer, digamos assim, que eu chamo de cestas diversificadas desses produtos naturais, para atender às necessidades da família. Porque não adianta, porque fica muito caro um único agricultor, né, sair com uma cestinha e tal, para entregar numa casa. Né? Estou dando um exemplo bem simplório, porque existem pessoas, né, consumidores aqui para entender. Então, há uma necessidade de se ter volume, de se ter escala, para se reduzir essa logística, né, do transporte lá do campo para o consumidor. Então, quando tiver um volume maior, nós vamos ter transporte mais barato, né, ou seja, vai facilitar. Tem reclamações, hoje mesmo, não é? Eu ouvi reclamação de um consumidor, que falou comigo, que ainda estão muito caros, os alimentos estão caros nas aquisições online, alimentos natural. É normal, porque o volume ainda é pequeno e a logística ainda de entrega é um pouco cara. Mas isso vai se ajustar. E no longo prazo, né, nós vamos ter esses benefícios tanto para os consumidores, né, quanto para os agricultores. Esse é um desafio que a gente tem que estar junto, e essa é uma missão do Incaper, está na estratégia do Incaper, o Incaper tem feito isso. Diga-se de passagem que mesmo na pandemia o Incaper não parou, continua trabalhando de forma remota, fazendo rodízio de funcionários, né, fazendo chegar essas informações. Né? Deixa eu te interromper um pouquinho, falando de logística, e a gente já tem várias perguntas relacionadas a isso. Eu vou colocar primeiro a do Alexandre, da OCB, ele te cumprimenta, está aí presente acompanhando. E o Alexandre questiona o seguinte, o acesso à logística, né, desses produtos saudáveis, segundo ele, ainda deixa muito a desejar. Ele pergunta o seguinte, tem como resolver isso? Eu quero convidar o Alexandre, um técnico de primeira linha do OCB, um profissional fantástico, e além disso é meu amigo pessoal particular. É uma grande pergunta. Quando eu falei do desafio de organizar, ele é está aqui, né? Ele é um dos desafios, né? Nós precisamos chegar junto ao produto. O outro grande desafio, né, que nós temos, né, é melhorar a qualidade também desses produtos, ou seja, qualidade, aparência, né? Há essa dificuldade, ou seja, tem que organizar a produção e certamente nós temos que cada vez mais orientar esses agricultores no sentido
de produzir. Não é porque é natural, que é um produto não processado, que é um produto que tem a qualidade reconhecida, né? Porque ele tem que estar lá de acordo com os níveis, né, de resíduos, etc. A própria água do sistema de irrigação que utiliza, às vezes pode estar utilizando, hoje, inclusive, é o dia da Mata Atlântica, né? Um dia simbólico, que é o nosso bioma aqui do Espírito Santo. Então, nós temos que ter sistemas de produção que respeitem, mais saudáveis, que respeitem, em primeiro lugar, o agricultor, que é ele que está lá no campo manuseando o sistema de produção, né? O sistema de produção de alimentos. E que seja também um sistema de produção que considere, né, a parte ambiental como um todo, né? Os recursos, né, água, solo, e todos, e floresta, são recursos que a gente precisa preservar para ter base de produção para todas as gerações. Não podemos ser egoístas só para a nossa geração. E, por fim, também ser alimentos saudáveis que preservem, né, a vida e dê uma qualidade, né, para quem consome aqui na ponta. Então, esse é um outro grande desafio. Precisamos melhorar os sistemas de produção. Os produtores precisam trabalhar mais com manejo sustentável, com práticas sustentáveis, para gerar o que nós chamamos de fidelidade. Essa mesma pesquisa, que é muito grande, que eu citei no início, ela também aponta o seguinte, que, num primeiro momento, as compras online, quem é que vai, digamos assim, se dar bem na linguagem do mercado? Quem é que vai comercializar mais via online? Quem já tem, digamos assim, uma marca mais consolidada, certo? Então, quando você tem uma marca mais consolidada, o produtor, não, vou nessa, que essa aqui existe há tantos anos, eu estou fazendo, eu estou nessa, né? Porque tem qualidade e tal. Obviamente, o mercado de produtos natural, ele é muito novo, né? Não tem ninguém muito consolidado. Mas aí vem o exemplo, eu respondo objetivamente para o Alexandre, né, de pegar estas cooperativas, né, que já têm um sucesso nessa comercialização, que não é online, né, para o PAA, que é um programa federal, né, para os recursos. A Copran é um exemplo, exatamente, e tantas outras, né? A cooperativa também de Alfredo Chaves, e tantas outras, a de Conha, etc, etc, etc. A gente conhece bem esse estado aí, né, pelo tempo de carreira. Que já tem esse exemplo de comercialização, de organizar os produtores, de dar volume, de fazer a logística, e passe também a atuar nessas compras online. Então, são desafios que se complementam, né, de chegar à informação ao agricultor, de organizar os produtores para ter volume, para ter diversificação de produtos. E o que é muito importante, o mercado só se estabiliza quando você tem regularidade de fornecimento. Porque o consumidor, ele é muito assim, entregou aqui, mas aí ainda falha, não tem na semana que vem, não tem na outra, é difícil. Então tem que ter volume, qualidade, organização e essa regularidade de fluxo comercial. Eu agradeço muito a pergunta do Alexandre. Eu acabei colocando uma outra pergunta a respeito do mesmo tema enquanto você estava respondendo, porque eu entendo que o internauta até já foi contemplado na sua resposta. Você estava respondendo o Alexandre e acabou respondendo também esse internauta. Ainda considerando a questão da logística, o nosso diretor administrativo financeiro, o Kleber Guerra, ele comenta que a extensão rural mostrou o caminho para o agricultor, né? Kleber, a pergunta não aparece por completo, ela tem um limite. Até os bancos, né? Até os bancos. Daqui para frente não é imperativo você só trabalhar mais a organização dos agricultores para o preço comercial do mercado, depois não aparece mais os pontinhos. Não, exatamente, eu acho isso que eu falei, ou seja, nós precisamos mais entender, né, que a agricultura não está sozinha, tem todos os elos, e nós temos que ter essa leitura dos consumidores. Felizmente, agora nós temos, né, muitas pesquisas do perfil de consumidor, perfil de consumo, né, que nos vai orientar ainda mais nesse sentido. É claro que o crédito é um grande aliado do agricultor, né? Eu tenho dito isso, e os nossos agricultores são assim fantásticos, né? Você pegar, imagine um agricultor que pega dinheiro, que coloca aquele dinheiro na terra, né? Joga lá, planta, crescer, dependente muitas vezes de clima, de intempéries, de pragas para produzir, para ver se vai ter um lucro mínimo ainda, e depois ainda tem que sobrar o dinheiro para pagar o banco. E nós temos uma das menores, que chamamos de inadimplências aqui no Brasil. A inadimplência, ou seja, quem não paga é muito pequeno. Então, o crédito é um aliado, especialmente para os agricultores de base familiar.
Aliás, o crédito dá uma live como um todo, né? O crédito, infelizmente, aqui no Espírito Santo, né, ele caiu muito nos últimos anos. E justamente no período em que os agricultores mais precisavam. Nós tivemos a seca de fim de 14, 15, 16. Os agricultores ficaram com muitas dificuldades até 2017. Tivemos, conjugada a essa seca, preços baixos da principal atividade agrícola do Espírito Santo, que é a cafeicultura. Então, os produtores estavam descapitalizados, precisando de recursos para fazer girar, né, para reformar os seus plantios, e não tiveram. Para você ter uma ideia, nós perdemos cerca de R$ 1 bilhão por ano em crédito. Nós aplicamos em 2014 e 15, um ano safra começa em julho de um ano e termina em junho do outro. Então, no 14 e 15, nós aplicamos quase 3 bilhões de reais. Sem considerar a desvalorização da moeda, está fechando o ano safra agora dia 30 de junho, né, daqui a pouco mais de um mês, e nós não vamos chegar a 1 bilhão, certo, de reais. Então, por ano, cerca de 1 bilhão a menos. Então, há um viés no crédito no Espírito Santo, porque isso não aconteceu com o Brasil. O Brasil continua aplicando. E o número de operações de crédito no Espírito Santo também caiu muito. Nós tivemos mais de 60 mil, quase 70 mil operações no ano safra 2014 e 15, agora são 20 e poucas mil operações. Ou seja, diminuiu a abrangência, menos propriedade. Só para lembrar, nós temos aqui 108 mil estabelecimentos rurais do Espírito Santo. Mas esse é um detalhe do crédito. E nós fomos muito bem com o crédito. Ou seja, a extensão começou com crédito. Só que hoje nós temos que enxergar um pouco mais, e isso está acontecendo, o INCAPé está fazendo isso, né, um pouco mais fora da porteira. Né? Ou seja, o que o mercado está dizendo. E os produtores também entenderam um pouco isso. Então, a organização, ela é extremamente importante especialmente para os agricultores familiares, porque eles não têm um volume para fazer uma logística sozinhos. Então, eles precisam estar unidos, seja para aquisições de insumos para produzir em grupos, seja para vendas em grupos. É justamente isso que eu falei antes, ou seja, precisamos organizar a base de produção para fazer essa comercialização e aproveitar esta oportunidade do mercado que veio para ficar, que é a compra online de produtos mais a natural, saindo um pouco dos processados. Não é que saindo, antes era praticamente só produtos processados via online, agora começou a entrar os produtos mais a natural, que são produtos típicos da agricultura familiar, que é o público prioritário do nosso INCAPé. Agradeço muito a intervenção do Dr. Kleber, né, uma grande de longa data, nosso diretor administrativo. Excelente. Deixa eu aproveitar, Enio, falar com a turma que está acompanhando a transmissão ao vivo, que o nosso tema é alimentação, tendências de consumo durante a pandemia. Está chegando algumas perguntas que fogem ao tema, então eu vou combinar com quem quiser falar, por exemplo, a pessoa colocou essa possibilidade no nosso... Quando a gente abriu, né, no story do Instagram, a gente abriu a possibilidade de as pessoas enviarem as perguntas com antecedência. E estão tratando produtos específicos. Então, ao internauta que pediu abacaxi Vitória, a gente pode, de repente, pensar na transmissão ao vivo com alguém para falar especificamente do abacaxi Vitória, que eu vi que ele repetiu a pergunta aqui. Tem outra questão aqui que está trazendo especificamente de leite e derivados. Dá para falar alguma coisa especificamente de algum produto que houve aumento ou diminuição de consumo nesse período? Não existe assim pesquisa individualizada ainda, que eu desconheço. Eu rebusquei muito nas últimas semanas essas informações, né? Tem essa pesquisa que eu falei, da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, tem algumas evidências que a Embrapa fez algum tipo de estudo, mas assim, individualmente não dá para falar. O abacaxi Vitória é fruto de uma pesquisa do INCAPé, né? É uma variedade resistente à principal enfermidade. Na verdade, nós precisamos fazer, digamos, chegar com mais força o abacaxi Vitória, porque é uma oportunidade importante para todos os agricultores, inclusive de base familiar. Não é? Ou seja, mas a gente não tem uma informação específica sobre o abacaxi, né? Mas é uma fruta que tem toda uma oportunidade aí, até por uma facilidade, ela dura um pouco mais, né? Não é tão, digamos, uma folhosa, que tem que ter uma logística aí de madrugada, né, que murcha com pouco tempo. O abacaxi, então, é um produto da agricultura que pode evoluir muito em compras online. Com relação ao leite derivado, eu assisti uma live hoje, quinta-feira, quarta-feira, estou meio perdido, na sexta-feira, né, com o pessoal do leite, e assim, o que houve assim, no perfil do consumo? O leite, né, não o derivado,
ele teve até um aumento. Naquele primeiro momento, lembra os dois momentos? Né, para quem está entrando agora, nós tivemos dois grandes momentos. O primeiro momento na pandemia, e que foi uma busca desenfreada por alimentos, porque as pessoas achavam que iria faltar alimentos. O Brasil provou que não. Né? Mas o leite, assim, houve até uma redução dos produtos industrializados. Ou seja, priorizou-se o leite longa-vida, por armazenagem, etc. E tal. Agora parece que está voltando a um fluxo normal. Eu vejo uma logística para o leite um pouco mais difícil em compra, especialmente dos derivados do leite, especialmente aqueles que exigem refrigeração. Então, num primeiro momento, há uma dificuldade maior de fazer essa logística online, né? Que exige câmeras, frigoríficos, etc. Mas tudo se ajusta ao longo do tempo. Ou seja, né, à medida que for ampliando o volume, com as cooperativas, criando câmaras frias e tal, né, você tem que ter refrigeração, é um pouco diferente a logística, mas são produtos que podem evoluir, sim, em compras online. No momento, tem uma dificuldade um pouco maior os industrializados do leite, os derivados, né? Na primeira pergunta que eu te fiz, eu tinha falado de como a percepção do ponto de vista do consumidor. Agora, do ponto de vista do agricultor, a produção de alimento mudou de alguma maneira nessa pandemia? Olha só, porque a produção, ela não é um botão que você liga e aumenta, né? Mesmo você tendo as hortaliças de ciclo mais curto, algumas até com 45, 60 dias, 90 e tal. Então, isso demora um pouquinho, né? Ainda não tem estudos sobre ampliação. No conjunto, a safra de grãos do Brasil, né, vai ser recorde esse ano. A safra colhida, já foi anunciada pela Conab, mais de 250 milhões de toneladas. Esta parte, digamos assim, de hortaliças, toda a fruticultura e tal, a gente tem só alguns exemplos de alguns produtos de maior impacto, né, que tem um comportamento. Mas o comportamento de variação de produção, por exemplo, o mamão está com uma dificuldade muito grande, né, durante a pandemia. É um produto importante, o Espírito Santo é o maior exportador de mamão, né, mas, assim, a logística ficou prejudicada, ou seja, o transporte aéreo, pela redução de voo, praticamente inviabilizou. Aí ficou o transporte aéreo de cargueiros, que demora mais tempo, o mamão é perecível. Então, as exportações despencaram nesse período, e há uma dificuldade na cadeia. Quando eu estou falando no conjunto, né, no conjunto da agricultura, nós vamos superar bem isso e vai ter oportunidade para todos, mas tem alguns setores, como esse do mamão, que vive uma dificuldade, né, porque o transporte com o navio não dá, pelo tempo, etc., perde produto e tal. Então, é um problema a equacionar. Então, assim, cada produto pode ter uma dificuldade. Setor, por exemplo, o sucroalcooleiro, né, de açúcar e álcool, está dentro do agro. Né? Nós temos um problema. Essa guerra branca da Rússia com a Arábia, os preços do barril despencaram, né? Então, 1/3 do que era. Com isso, o que acontece? O preço da gasolina, quem abastece na bomba, baixou muito. Então, o álcool não fica competitivo. Então, o setor de cana tem dificuldade real. Mas pode, né, migrar para o açúcar, a usina? Pode, só que os estoques internacionais estão baixos. Então, é um setor que passa por grandes dificuldades, como outro. Mas no conjunto, né, assim, nós temos, assim, a maioria das cadeias produtivas estão bem durante a pandemia. Temos vários casos de problemas que, obviamente, precisamos equacionar. Excelente. Não sei se respondi. Desculpa. Eu acabei só te interrompendo, isso é uma pergunta da Fabiana Ruas aí, que você estava falando da questão da safra de grãos, né, do possível recorde, e ela fala do se destacando também nas especiarias, pimenta, gengibre, aroeira. Muito bacana. Um abraço para a Fabiana, minha amiga. Pensei que ela fosse falar de punks. Depois eu vou dar um recadinho de punks para ela. Um abraço, Fabiana. O Espírito Santo é fantástico, né? É o maior exportador de gengibre do Brasil, né? É o maior exportador de pimenta rosa. Está passando, né? Agora estamos passando o Pará na produção, o maior exportador de pimenta do reino. Então, no campo das especiarias, é um campo que a gente está muito bem em termos de conquista de mercado internacional, obviamente. Né, nós temos alguns problemas internos que, inclusive, ocorriam na pimenta do reino antes mesmo da pandemia. Né, problemas de sanidade que a nossa turma está trabalhando lá para resolver. Né, então, não tem nada a ver com a epidemia.
e também os preços internacionais estão baixos. Agora, com o dólar também muito valorizado, melhorou um pouco o preço da pimenta, mas o Espírito Santo é fantástico na produção de raízes e é um exemplo não só para o Brasil, mas para o mundo como um todo. Já que a Fabiana entrou aí, queria falar um pouquinho sobre punk. Pode? Estamos falando de alimentos saudáveis? Entendeu? Não, porque esse é um projeto interessante que ainda vai ser apresentado oficialmente, ele está em construção, a diretoria do INCAPé, né, por conta da pandemia ele parou, nós estamos redigindo o projeto, muito interessante. Para quem não é do ramo, o que é punk? Punk são as plantas alimentícias não convencionais. Né? O mundo, né, mas o Brasil em especial, né, nós nos alimentamos basicamente, né, de 100 plantas. De 100 plantas só. Só que hoje, inclusive, é o dia da Mata Atlântica, né? Nosso bioma, né? Só que nós temos, já, inclusive, tem uma tese lá até de um conterrâneo meu do Rio Grande do Sul, que aponta que nós temos um potencial, só aqui no Brasil, dada a nossa diversidade como um todo, de mais de 10 mil plantas. Por que nós ficamos focados só nisso? Isso dá uma interrogação interessante. E aí, esse movimento surgiu muito em São Paulo, a alta gastronomia passou a consumir coisas assim, né, que a gente não dá muita bola e tal, está no campo, é silvestre, às vezes nem é cultivado, e isso passou a fazer a composição de pratos muito, muito finos, digamos, nos restaurantes principais do país. E aí nós fizemos um encontro, né, com uma chefe renomada aqui de um grande restaurante, ela que veio de São Paulo, e ela fez uma proposição. Ela está fazendo um projeto que vai ter uma parte de rebatimento dela, né? Inclusive teria um evento gastronômico já para testar essas coisas, né? Aqui, mas em função da pandemia teve que ser adiado. E nós estamos escrevendo, sob a liderança da Fabiana, a doutora Fabiana Ruas, com Pedro Galveias, né? Esse projeto dos impactos para identificar essas plantas, né? Por exemplo, a moqueca capixaba é um prato tradicional, mas poucas pessoas sabem que começou isso com tomatinho silvestre, que tem lá, que está vendendo nas feiras e tal. Eu desafio, de vez em quando eu faço uns pratos no domingo, uma moqueca com tomate silvestre é muito diferente de uma com um tomate tradicional. Só para dar um exemplo. Então, é um projeto que parou por quanto tempo, mas nós estamos redigindo e vamos apresentar, e certamente vamos ter a aquiescência da diretoria INCAPé, vão apresentar fonte de recursos para estar interagindo. Por quê? São plantas que não levam qualquer tipo, né, de químicos, enfim, são plantas bem naturais. E esse é uma nova oportunidade também, um caminho sem volta, né, para os agricultores de base familiar. São eles que estão mais inteirados sobre esse assunto. Obviamente, essas plantas foram utilizadas um pouco mais para uso medicinal e agora estão sendo utilizadas na gastronomia e principalmente na alta gastronomia, que é muito bom. Bacana. Vamos fechar seu parêntese das plantas, que tem de uma outra transmissão ao vivo. A gente pode detalhar isso mais adiante. Voltando, então, pessoal. Com a Fabiana. A Fabiana me disse até, ela colocou aqui agora há pouco que o vídeo estava travando. Deixa eu soltar um pouquinho os comentários aqui, Enio, se você não se importa de ficar algumas letrinhas. Eu não, estou só à disposição. Pessoal, vamos me dar um sinal aí, dá um sinal para o Enio também, por favor, se está tudo ok, se estão ouvindo bem, está vendo bem. Tudo em ordem. Alexandre falou que está ouvindo. Falou que está ok. Bacana. Vou deixar vocês um minutinho, então, para participar um pouco mais, enquanto eu faço minhas perguntas aqui. Vocês podem ir mandando as perguntas de vocês por essas duas cartinhas que tem aí do lado do campo de comentários. Fabi, normal, Frumel, polpa de frutas, bacana você. Obrigada, hein, gente? Oi, voltando, então, ao tema central da nossa live. Você falou dessa relação do alimento processado com o alimento natural, mencionou também já várias vezes a respeito da cadeia curta, né? Eu posso dizer, então, que apesar de todos os pesares, de todas as mazelas que a gente tem nessa pandemia, para o agricultor de novos mercados, novos negócios... Gente, o Enio caiu. Poxa vida, vamos tentar de novo. Deve ter havido algum problema. Vou pedir para vocês segurarem. Deixa eu ver se o Enio volta aqui. Agradecer a presença, mais uma vez, dos nossos diretores. Nosso diretor-presidente, Antônio Machado. Kleber Guerra, diretor administrativo e financeiro. Sheila Posse, diretora técnica do INCAPé.
Nilson está presente aí também, obrigada. Vamos tentar reconectar com o Enio. Acho que teve algum problema lá com a internet dele, como a gente estava prevendo, né? Infelizmente. Enio, se você já está aí de volta, por favor, manifeste-se. Será que... Alexandre, obrigada pelas contribuições. Enio já está de volta, pessoal. Vamos lá, vamos retomar então. Deixa eu encontrar Enio. Achei. A OCB, né? Ó, tivemos a intercorrência que a gente nunca gosta, mas que sempre acontece. Mas eu fiquei te ouvindo o tempo todo. Eu fiquei te ouvindo. Vamos recuperar. Então, em resumo, você perguntou se, apesar de tudo, se abre um campo de oportunidade. Em resumo, é isso? Apesar de tudo, uma situação tão difícil, mas pode ser um campo de oportunidade para o agricultor familiar. Não, eu não tenho dúvidas disso. Ou seja, esse novo canal de comercialização, ele veio para ficar. Ou seja, há uma satisfação dos consumidores. Ou seja, nós vamos adquirir novos hábitos de consumo. Né? Esse hábito de consumo, por exemplo, de compras online, diminui contato físico, aglomerações, né? Ou seja, é tudo que se quer. Ou seja, mesmo quando passar a pandemia, nós vamos ter mais cuidados, né? Porque são muitas doenças transmissíveis pelos contatos e tal. Então, esse mercado vai se consolidar, né? Se isso vai demorar assim, alguns anos ou poucos anos, né? Isso depende. Eu acredito que a agricultura, né? O setor, as suas instituições envolvidas, por todos os exemplos que dão para o país, né? E para o mundo, vão superar esses gargalos internos, né? De organização dos produtores, de melhorar a qualidade, de dar logística, de ter diversificação dos produtos, ter regularidade de entrega, né? E isso vai encurtar a cadeia e vai ser uma oportunidade, isso é um caminho sem volta. Eu não tenho dúvidas disso. Ou seja, é uma grande oportunidade. O tempo vai ser o tempo nosso de apoio para organizar. Daí o papel é importante, né? Que as organizações já estão fazendo, né? SEBRAE, Secretaria de Agricultura, Incapé, FAES, FETAIS, Senar, OCB, enfim, tantas organizações, né, que estão nesse conjunto trabalhando. Então, o Brasil, só para você ter uma ideia, o Brasil, eu sempre falo isso, o Brasil não é temido no mundo, né, o seu potencial bélico, né? Essas forças armadas nossas, né, até motivo de piada, aqueles jipe velho, aqueles caminhão velho, aqueles do povo, né, e tal. O Brasil é temido no mundo pela força, pelo potencial da sua agricultura. O mundo teme a agricultura brasileira. Por isso, os nossos agricultores, principalmente aqueles que produzem produtos de base internacional, o pessoal da cafeicultura, da pimenta, do mamão, de tantas outras cadeias produtivas, de carnes, produção que produz carne e tal, enfrenta muitas barreiras, muitas injustas, né? Por quê? Para que eles protejam a economia local deles lá, porque eles não têm condição de competir em igualdade conosco, né? Para produzir alimentos saudáveis e com custo baixo. Então, eu não tenho dúvida que esse é mais um desafio, né, que nós, como um todo, né, vamos dar um exemplo para o Brasil e para o mundo, né, de consolidar esse canal de comercialização que se abre, infelizmente, durante uma pandemia, né, para os produtos ao natural, mas que é muito importante, especialmente para os agricultores de base familiar, que produzem em pequeno volume. Portanto, eles têm que ter uma margem melhor de remuneração, né, para dar conforto, educação para os seus filhos, para ter qualidade de vida. Né? Quando esses produtos seguem o mecanismo tradicional nas cadeias produtivas, né? Ou seja, a margem reduz muito, tem que passar por muitas esferas até chegar ao consumidor final. Né? É aquilo que eu falei, nós vamos chegar num momento, numa margem melhor de comercialização e de lucro para o agricultor familiar e um preço muito melhor para o consumidor. É um jogo de ganha-ganha. Ganhamos todos. A Fabiana tinha colocado, eu estou aqui tentando localizar a pergunta dela, a questão, o fato fundamental, a questão do estabelecimento de parcerias com empresas privadas, com outras instituições, que isso ajuda, inclusive, na questão logística, né? Ela comentou aqui. Exatamente. Ou seja, eu vou falar uma coisa que me vem na cabeça agora, né? Nós já temos uma logística toda de entrega aqui nos grandes centros consumidores, né? Grande Vitória aí tem metade da população do estado, só para citar um exemplo, né? O nosso bolsão de principal produção
desses produtos mais natural, as hortaliças, né, como todo, e frutos, estão aqui bem próximo da gente na região serrana, nossa principal fornecedora, né? Então, por que não organizar a produção? Às vezes, essas empresas de entrega de alimentos, principalmente refeições e tal, isso pode gerar uma parceria, porque já entrega. Isso já acontece, né? Uber Eats, iFood, são ideias que nós temos que agora, né, interagir, conversar, fazer parcerias e fazer com que isso chegue na ponta. Obviamente não surgir outro, né? O grande desafio, volto a dizer, lá na produção, é a gente ter regularidade de oferta, produtos com qualidade, né? Precisamos orientar os produtores, organização dos produtores para dar volume para fazer chegar. Né? Aqui na base da distribuição para o consumo, nós temos que ter essa logística para que chegue efetivamente na casa das pessoas num custo mais barato. Esse é um desafio. Ou são os desafios que nós vamos ter que enfrentar para ofertar, né, uma alimentação de qualidade e natural, né, para a população. E a população vai valorizar isso. Com certeza, né, vai acabar, inclusive, sendo um alimento com uma qualidade destacada, uma marca se consolidando, né, os produtos da cooperativa tal, ou da associação tal, lá da região serrana, né, que vai tendo essa regularidade, os produtos chegam com qualidade, isso vai ampliando o mercado. Né? Isso é uma questão normal. Eu acho que, com o tempo, isso deixa de ser oportunidade para ser realmente uma realidade do mercado. Né? E esse percentual, que hoje ainda é mínimo na comercialização de alimentos, passa a ter um percentual maior em relação aos mecanismos tradicionais de aquisição de alimentos por parte da população urbana. Bacana. Você está me permitindo uma reflexão, colocando agora a agricultura como atividade econômica num cenário macro, diante da pandemia. A gente vê aí alguns segmentos da nossa economia passando uma dificuldade extrema. Setores como indústria, comércio, serviços, enfim, estão com dificuldade frente à pandemia. E pelo que a análise que eu estou fazendo aqui, bem, tá? Eu preciso registrar isso, é que a agricultura é que vai ajudar a equilibrar a economia nesse momento de pandemia, ou não? Eu estou enganada? Não, você está completamente certo. Se você pegar os dados, né, por exemplo, das exportações de janeiro a abril, né, quase metade de tudo que o Brasil exportou veio do agro. Quase a metade. Quase a metade. Só para você ter uma ideia. Foi o agro que segurou a balança comercial brasileira positiva, ou seja, a quantidade, né, de moeda de fora que entrou aqui, né, foi maior que saiu. Então, gerou um superávit, que nós chamamos, ou seja, mais dinheiro para o Brasil. Isso devido ao agro. Né? Esse é um dado importante. O outro, quem segura a inflação, né, que é um indicador importante na economia, mas seguramente é um indicador que contribui muito para a alimentação, né, foi o agro. Ou seja, porque quando você tem uma inflação alta, as pessoas perdem renda, diminui o consumo, enfim, de alimentos, tem uma dieta mais irregular e uma dieta, digamos assim, não adequada. Então, o agro oferta alimentos, segura a balança comercial, reduz a inflação. Então, eu não tenho dúvidas que, se houver justiça, né, o governo, especialmente o governo central do Brasil, tem que adequar as políticas, e aí eu falo agora voltando ao crédito, né, nós precisamos adequar as políticas, reduzir a taxa de juros, que hoje é alta. O governo reduziu, por exemplo, né, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, né, para 3%, pode cair para 2,5%. Então, nós não temos mais o crédito subsidiado. Os agricultores pagam mais do que isso por ano. Então, é justo que se reduza uma taxa, porque o crédito induz, e as cooperativas, os agricultores diretamente vão precisar, as organizações como um todo, e as agroindústrias vão precisar desse recurso para se adaptar a esse novo momento de padrão de qualidade, de logística, né, para continuar gerando esses benefícios para o Brasil. Ou seja, nada mais é do que um contraponto a um setor que está segurando o Brasil durante a pandemia. Joia, gente, o papo tá bom e eu não me dei conta, só faltam 5 minutos para a nossa transmissão terminar. Olha, já Tá vendo? tem um monte de folha aqui. Eu anotei um monte de recadinho aqui, eu não consegui falar nenhum. Tá bom. Um monte de pergunta para fazer aqui ainda. Eu ativei o comentário dos internautas que estão acompanhando a gente. Agora, Enio, você comentou
a respeito do padrão do consumidor, do posicionamento do agricultor. E aí eu te pergunto, como que o Incapé tem se comportado diante desse cenário todo? Olha, o Incapé tem que ter essa preocupação especial, né? E tem, com os agricultores de base familiar. Ou seja, cada vez mais as nossas orientações têm que continuar nesse sentido, que já vem, né, ao longo dos anos, né, nas recomendações de sistemas produtivos, né, que sejam mais saudáveis, né? Ou seja, que não tenham resíduos, que sejam produtos orgânicos, agroecológicos, livres de agrotóxicos ou com defensivos em qualidade, né, em quantidades que são admitidas de acordo com os órgãos de legislação, ou seja, precisamos ter qualidade de produção para gerar essas oportunidades, né, porque as oportunidades virem realidade. O Incapé, assim, vai ter que passar também por um processo de orientar mais os agricultores nestas atividades que nós chamamos que são fora da porteira, e aí são perfis diferenciados de profissionais, né? Nós temos profissionais assim que são craques, né? O Incapé é um celeiro de craques em diversas áreas, mas dentro daquilo que a gente chama de URA, da agricultura, lá dentro da produção. Então, nós vamos ter que ter também, ao longo dos próximos anos, mais profissionais atuando nessas áreas, né, de organização, né, que isso já faz bem na extensão, mas especialmente de comercialização, que é uma coisa complexa, canais, logística, distribuição, estudo de mercado, enfim. Vamos ter que sair um pouco do setor de produção. Não é sair um pouco, até me expressei mal. Nós vamos ter que considerar também essa demanda que ela está lá colocada para os agricultores familiares, né? E acho que a sanidade dos alimentos agora, cada vez mais, já estava sendo muito requerido pelos consumidores, e agora, diante dessa pandemia, que as pessoas sabem, né, já falei isso e repito, né, essa doença ocorreu por um ato de consumo de um animal, ou seja, ocorreu pela alimentação. Então, esse grilo está na cabeça das pessoas, né, e as pessoas vão exigir qualidade. Quem sair na frente, né, tiver essa questão toda organizada, e aí depende muito do Incapé, né, e das outras organizações que atuam junto aos agricultores, né, das federações, do SEBRAE, do SENAR, enfim, da OCB, né, a gente chegar junto, da forma como já trabalhamos, né, a gente conseguir encurtar esse espaço de tempo nessas orientações, nós vamos sair na frente. Ou seja, vamos sair na frente e vamos fazer essa oportunidade de se tornar realidade. Eu vi um outro ponto importante, nós temos mais quanto tempo? 2 minutos? Se o roubar nossa transmissão, eu mais 1 minuto. Não, vamos lá. Mas tem um detalhe interessante também para a pesquisa. Eu vi uma live do presidente da Embrapa, um outro cientista do setor privado, que, tipo assim, nós vamos ter que desenvolver mecanismos, e a Embrapa está já se preparando, isso vai ter rebatimento nas instituições estaduais de pesquisa como o Incapé, né, de processos de produção, né, e de manuseio de alimentos lá no setor de produção, que cause o menos impacto de tóxicos possíveis. Ou seja, tentar alguma coisa, né, porque o próprio homem contamina o alimento, às vezes. Ou seja, então vão ter procedimentos adotados. Por exemplo, foi muito fantástica, claro que num primeiro momento para proteger os cafeicultores, mas a campanha, né, da Secretaria da Agricultura, do Incapé, né, com relação à colheita de café para evitar o coronavírus. Ou seja, a mesma coisa que se faz ali com o homem para evitar contato, também nós vamos tentar evitar contato com os alimentos, ou o mínimo de contato possível. Isso seja uma tendência para o futuro. Ou seja, os alimentos ao natural, que vêm de lá, os que tiverem menos contato no ser humano, ou seja, que tenham equipamentos para fazer isso, higienizados e tal, também vão sair na frente. São tendências que se colocam no mercado e a gente tem que estar vendo isso para oportunizar para os agricultores. Enio, eu vou ter que agradecer a você bem rapidinho, agradecer a todo mundo que contribuiu, que faltam 30 segundos. Eu vou ter que encerrar, gente, porque o Instagram só permite 1 hora e a gente queria muito mais, eu sei, mas infelizmente tem que encerrar agora. Obrigada, Enio, por se dispor a compartilhar essas informações com todo mundo. Eu que agradeço. Todo mundo que participou, gente. Quarta-feira que vem tem mais. Obrigada, até a próxima. Valeu, um abraço a todos. Obrigado pela participação.